Ele diz que é bom pregar para pastor, porque você está... Vamos abrir o texto, o pastor diz, já preguei isso. Vamos abrir quando começa a falar, o pastor diz, isso eu já falei também. E glória a Deus, né, irmão? E é bom que Deus não deu tudo para um só. Essa é a beleza do corpo, que nós precisamos um dos outros, né? Eu gosto muito de uma frase que diz que quem cresce na vida sozinho é porque fez alguma coisa errada no caminho. Deus é tão lindo que Ele não dá tudo para um só. Ele faz a gente depender um do outro e precisar um do outro. E essa é uma das grandes belezas do corpo de Cristo. A expressão do céu é façamos nós. Deus, quando foi criar o homem, Ele usou essa expressão, façamos nós. Então, entende-se que o coração de Deus é um coração plural. Ele ama o indivíduo, mas para converter para o coletivo. Deus faz um indivíduo, mas para converter sempre para o coletivo. Tudo que Deus faz é para converter para o coletivo. E eu louvo a Deus pela oportunidade, pelo convite do pastor Marlon de estar aqui com os irmãos. E realmente Deus nos deu o encargo de ir, né? Eu ainda estou indo e estou vindo, glória a Deus. Às vezes, quando a gente se apresenta, a gente diz, eu sou pastor ali da igreja do Ministério Mevan, mas eu nem vou me apresentar assim, porque eu acho que eu não sou mais. Eu acho que eu não sou mais nada, irmão. E glória a Deus. O apóstolo Paulo, quando começou o ministério, você lê o livro de Gálatas, você vê Paulo brigando pelo seu apostolado. Você vê em Coríntios, Paulo discutindo pelo seu apostolado, dizendo, se eles são apóstolos, eu também sou. Se eles falam, eu também fui, porque Jesus falou comigo, cara a cara. O meu foi direto. Aí você vai vendo na metade da vida de Paulo, Paulo já está dizendo assim, dos apóstolos eu sou o menor. E no final da carreira ele já começa a dizer, já não sou digno de ser chamado de apóstolo. Então essa é a maturidade do corpo, amém, irmãos? À medida que você vai andando com Cristo, você não vai desejando mais nada e não vai querendo mais nada. Na realidade, essa é a maturidade. A gente entende que maturidade é um lugar solitário. Agora, porque maturidade, eu costumo dizer que ela é um lugar solitário, por quê? Porque a maioria das vezes que Deus começa a contar algumas coisas para a gente, para nós, a gente começa a entrar em alguns lugares de maturidade. Agora, a gente tem que cuidar para não confundir. Às vezes a gente acha que está maduro e não está maduro, está morno. Obrigado pelo seu amém, tão empolgante. Aleluia. Então, às vezes a gente acha que está maduro e não está maduro, a gente está morno, né? Esses dias um irmão conversava comigo e ele dizia assim, rapaz, quantos anos você tem? Eu digo 47. Ele disse, e quando você adora, você bate palma e pula e tal, é assim mesmo? Vocês são assim mesmo? Eu digo, são, meu irmão, nós somos assim mesmo. Desequilibrado. Ele falou, porque assim, depois que a gente entra num lugar de maturidade, assim, a gente já adora diferente, né? Eu disse, irmão, maturidade não é você parar de adorar, é você adorar com entendimento. É você saber por que você está aplaudindo, por que você está pulando, ou não fazer porque você entende, porque não precisa fazer. Então, maturidade é isso. Deus não deixou uma cartilha para a gente sobre adoração, amém? Ele não deixou uma cartilha. A gente adora segundo aquilo que a gente entende no nosso coração. E Deus é tão maravilhoso que em toda a Bíblia você vê Deus pedindo adoração. E é muito interessante porque Deus pede uma coisa que Ele não precisa disso. Se eu adorar Deus, Ele é Deus. Se eu não adorar, Ele vai continuar sendo Deus. A minha adoração não muda quem Ele é. Mas em toda a Bíblia Deus vem pedindo, de Gênesis a Apocalipse, adorai ao Senhor, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, buscai em todo o tempo, procurai o Senhor. E você dá uma olhada assim na Bíblia, assim com os olhos de adorador, você percebe uma coisa, às vezes a impressão que a gente tem é que Deus está carente. Que Ele está pedindo tanta adoração que dá a impressão que Ele está carente. E eu sou cara de pau e eu pergunto, Deus, por que o Senhor pede uma coisa que o Senhor não precisa? Ele disse, Luiz, quem precisa de adoração é você, não sou eu. Você vai se converter em tudo aquilo que você adora. Se você adora as coisas materiais, você vai virar um homem materialista. Se você adora o dinheiro, você vai virar um avarento. Mas se você adorar a Deus, você vai ficar parecido com tudo aquilo que você adora. Então, o fato de Deus buscar adoração é para que a gente fique parecido com Deus. Amém, irmão?
Nós vamos ficar parecido com aquilo que a gente adora, não tem jeito. Nós somos criados para adoração. E se nós não adorarmos a Deus, nós vamos converter a nossa adoração em alguma outra coisa. Eu estou com uma palavra no meu coração, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Está em Lucas, capítulo 1. Louvado seja Deus. Fica comigo aí, irmão. Fica comigo. Dá uma soladinha. Amém? Não é para ficar melancólico, não. É porque eu acredito nisso. Eu acredito. Eu sempre que viajo, amanhã, por exemplo, a gente está indo para o Rio de Janeiro. Sempre que eu vou em algum lugar, eu sempre levo um ministro de louvor comigo. Depois que eu li o Salmo 144, e aquilo caiu tão forte no meu espírito, irmão. Não se trata de deixar o ambiente melancólico. Não se trata de fazer um fundinho musical. Se fosse para fazer um fundinho musical, a gente botava um CD, né? Mas depois que eu li o Salmo 144, quando Davi diz assim, bendito é o Senhor que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Então eu entendi que num ambiente profético, num ambiente como esse, onde tem pastores de várias cidades, isso tem mais do que unção aqui, irmão, tem autoridade. Amém? Tem mais do que um ambiente de unção, tem um ambiente de autoridade, porque quando Deus une pessoas assim, que estão diante de pessoas que têm autoridade em favor de outras pessoas, então esse ambiente ele se torna um ambiente profético, é um ambiente de autoridade, e num ambiente como esse você tem que cuidar até o que fala, porque as palavras viram sentenças. Existe um ambiente, existem níveis em Deus que a gente não pode mais fazer o que a gente fazia antes. Por isso que Deus permitiu Moisés ferir a rocha no começo do ministério, mas lá no final Deus não permitiu mais não, porque o nível aumentou, o nível de relacionamento aumentou, o nível de unção aumentou. Tem coisas corriqueiras no nosso ministério que Deus até permite, tem coisas que a gente fala que Deus não quer nem fazer, mas até eu acho que Ele faz para dar uma força para o ministério da gente. Mas tem uma hora assim que Deus já não permite mais. Tem coisas assim que, por causa do nível de relacionamento. Amém, irmão? Nível de relacionamento é nível de confronto, amém? Eu sempre costumo dizer lá no Mevan que o Judas, a gente abraça, beija. O Pedro não, o Pedro a gente chama de demônio. Porque o Pedro é aquele que vai continuar no ministério. Então o cara que vai estar junto até o fim, esse a gente confronta, briga. E pé na orelha. Mas aquele que não está por fora, o que está por fora você só abraça e beija. Nós temos que criar níveis de confronto dentro do nosso relacionamento, irmãos, sem se machucar. Um pastor tem que ter a graça de viver perto de outro e dizer, cara, você está errado. Olha, eu quero te ajudar, eu sou teu amigo, eu quero dizer para você que você está errado. E se eu estiver errado, olha, por favor, você está errado. Nós precisamos criar esse nível de ambiente, amém, irmãos? O nível de confronto, porque a conversa ela gera o confronto, o conserto e o conserto o consolo. Então Deus vai trabalhando em níveis com a gente, para que a gente cresça, aleluia, louvado seja Deus. Eu costumo dizer que um líder que não se ofende, ele é uma semente para a unidade, aleluia. Deus não chamou a gente para andar ferido, Ele chamou para andar morto. É verdade. Porque, mas a gente foi ferido. Irmão, todos nós somos feridos todo dia. Amém? Quem não foi ferido aqui, levante a mão. Aleluia. Todo mundo aqui é ferido. Aleluia. Amém? Agora, mas fui traído. Irmão, traição é quando alguém faz mal para você. Amargura é quando a gente faz mal para a gente mesmo. Desencana. Aleluia. Desencana. Então o Salmo 144 diz isso. Ele diz assim, que o Senhor adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Eu fui entender que quando Davi guerreava com homens, ele usava uma espada. Então era a mão para a peleja. Mas quando ele guerreava com demônios, eram os dedos para a guerra. Era na harpa. Então eu estou aqui na espada, furando você, e o pastor está ali com os dedos na guerra, amém? Nós estamos aqui no profético, irmão. Aleluia. Não é fundinho musical, não, é guerra. Amém? Louvado seja Deus. Porque num ambiente como esse, irmão, num ambiente como esse, tem mais do que unção, tem que ter autoridade.
Nós estamos entrando num tempo, irmãos, que Deus quer pegar a gente, os pastores, Ele quer começar pela gente. Porque se Deus vai fazer alguma coisa grande nessa nação, eu confesso para você uma coisa, a minha expectativa não está no próximo presidente. A minha expectativa está na igreja. Amém? Porque quando Deus governa, até Nabucodonosor vira meu servo. Deus chamou Ciro de meu ungido. O cara é endemoniado e Deus falou, ele é meu ungido. Eu ungi ele para acabar com os crentes. E nós temos que entender o ambiente que nós estamos inseridos. Aleluia. Eu sei que fica menos pior um do que o outro, mas não vou falar disso não. Vamos abrir Lucas. Abra comigo Lucas. Aleluia. Glória a Deus. Lucas capítulo 1, versículo 26. Aleluia. Diz assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, Lucas 1, 26, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Porém ela se perturbou muito com essas palavras e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz a um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que eu não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por isso o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Até Isabel, tua prima, concebeu um filho na sua velhice, sendo este o 6º mês para aquela que era considerado estéril, pois para Deus nada é impossível. Então disse Maria: eu sou a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Naqueles dias levantou-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. Ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo, exclamou ela em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Ao chegar-me aos ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurado a que creu que se cumprirão as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, para mim essa é uma história extraordinária, de tantas que a Bíblia expressa, mas essa para mim é tremenda. Deus, é como se Deus começasse algo novo, um novo tempo, um novo ciclo. Eu gosto muito de me mover em ciclos. Este ano, em 2014, Deus me falou muito sobre ciclos. No começo do ano, a gente tem um hábito de fazer um jejum com a liderança do ministério de 7 dias. E nós ficamos, inclusive, dormimos na igreja, vamos para dentro da igreja, ficamos lá 7 dias. E nos 7 dias tem pastor que aproveita que nem toma banho. Aleluia. Fica 7 dias lá na igreja, não vai nem em casa tomar banho, os 7 dias. Você consegue suportar até o 3º. Depois do 4º dia a gente já põe ele no outro quartinho lá, porque ele jejua até o banho. Glória a Deus. E nesse ano Deus falou muito com a gente sobre ciclo, que 14 representava o ciclo. E aí você vai lá em Mateus, na genealogia de Jesus, fala que de Adão a Noé, se eu não me engano, são 14 gerações. Depois de Noé, vai mais 14, depois mais 14.
né? E somando as 14 com 14 dá 42. E eu não sou bobinho nem nada, fiz a conta. 42 semanas são as semanas que a mulher leva para gerar um filho. Então Deus falou muito sobre ciclo com a gente esse ano. E assim, foi um tempo assim de muita correção de Deus no nosso coração. Deus falou muitas coisas pesadas para nós. E é sempre bom, porque quando Deus fala, Ele corrige o curso. Eu acredito que Deus não tem o plano B para a igreja. Deus não improvisa, Ele só tem o plano A. Deus não olhou para você no berço e disse, olha, nasceu, e agora? O que eu faço? Não, Deus não tem o plano B. Ele só tem o plano A. Eu chamo esse de plano original. E cada vez que a gente sai do plano original, então Deus cria um plano adicional para nos trazer de volta para isso que nós chamamos de plano original. Então aquilo que para nós é novo, não é novo para Deus. Então Deus falou muito com a gente sobre ciclo esse ano. E numa hora de oração assim, num período muito pesado, assim, muito denso, o Senhor falou assim, Luiz, ou você vive no meu ciclo, ou vive em círculo, ou vive num circo. Eu digo, Deus, repete aí. Ele falou, ou você entra no meu ciclo, deixa eu conduzir as coisas, deixa eu fazer do meu jeito. E foi esse texto que Deus nos deu. E mais Gênesis 17, quando em Gênesis capítulo 15, ele diz para Abraão, Abraão, eu vou te dar um filho, eu vou fazer uma aliança com você. E aí no capítulo 16 de Gênesis, Abraão dá uma forcinha para Deus. Ele se deita com Agar, para ajudar a cumprir a palavra. Mania que a gente tem de tentar ajudar Deus a cumprir as coisas. E aí no capítulo 17, você percebe que Abraão não fala. A diferença é que quando ele se deita com Agar, ele ainda não tinha sido circuncidado. Ele é circuncidado no capítulo 17. No capítulo 17, você olha para o capítulo 17, você não vê Abraão argumentando. É só Deus que fala. É como se Deus dissesse, cala a boca, Abraão. Até agora você fez tudo do seu jeito, agora você vai fazer do meu. Ele disse, eu faço uma aliança contigo. Sou eu que vou fazer uma aliança contigo. Sou eu que promovo a aliança. É como se Deus estivesse dizendo, Abraão, cala a boca, agora não é mais com você, é comigo. Agora eu entendi porque que a Bíblia diz que Deus dá aos seus enquanto dormem. Porque quando você dorme, sua alma dorme, seu corpo dorme, mas seu espírito nunca dorme, querido. E Deus muitas vezes precisa deixar a gente dormir para engendrar na gente aquilo que Ele deseja no nosso espírito. Ele precisa esperar a gente sossegar, descansar, para contemplar o que Ele está fazendo. Então essa geração é uma geração de muito serviço, mas pouca contemplação. É uma geração que contempla pouco, aproveita. Se eu fosse perguntar quantos de vocês param para ouvir a chuva, não, deixa eu me acrescentar, quantos de nós paramos para observar a chuva, para ver um passarinho cantar? Quando a gente quer um passarinho cantando, a gente compra um e põe na gaiola e pendura lá em casa. Quando a gente perdeu a noção de algumas coisas, irmãos. De algumas coisas práticas da vida, simples. E é justamente a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é uma igreja que perde a noção. O Senhor diz, tu pensas que tu és rica, tu pensas que não te falta nada, mas tu não sabes que tu és miserável, pobre, cega e nua. Ou seja, a igreja ela foi perdendo a noção do que é realmente riqueza. Ela trocou as riquezas de dentro pelas riquezas de fora. E ela vai perdendo a noção das coisas, a noção de valores. Então coisas que para nós, coisas que meus avós valorizavam, hoje a nossa geração não valoriza. Eu sou neto de um homem que orava de joelhos pelo almoço. Então se ele tivesse vivo hoje, certamente as pessoas iam chamá-lo de tradicional. Mas eu não posso chamar um cara desse de tradicional. Um homem que balizou uma geração, ele nos trouxe o evangelho. E mesmo desviado, a gente ia na casa dele, a gente sentia vontade de chorar quando estava na casa dele. Mesmo desviado, mesmo bêbado, às vezes ia visitar o avô e chegava lá, o seu Hermínio, estava lendo a Bíblia, e a gente sentava, ele senta aí, deixa eu vou ler um versículo para você, Deus vai falar contigo agora. E eu bem doido, ele dizia, Deus vai falar contigo agora. Porque o que Deus fala no Espírito, irmão, isso fica para sempre em você. Agora eu acho que por isso que Deus botou Adão para dormir, para dar uma mulher para ele. É verdade, porque quando Deus quer dar as coisas para a gente, Ele tem que deixar, a gente tem que parar. Se a gente não parar, Deus não dá as coisas para a gente, irmão. Porque nós estamos numa pilha de conquista.
De conquista, nós temos que conquistar, porque a igreja tem que conquistar. Não, irmão, a igreja não tem que conquistar. Eu me lembro de uma